Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o primeiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. O comentarista desta série de lições é o pastor Douglas Batista. E chegamos hoje à penúltima lição do trimestre, lição de número 12, que tem por título As Epístolas Instruem e Formam os Cristãos. O textuário da lição está na segunda epístola de João, capítulo único, versículo 3, que nos diz: A graça, a misericórdia, a paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Já a verdade prática nos ensina, as epístolas apresentam instruções vitais para a compreensão da doutrina cristã, bem como para a formação dos cristãos. Para a leitura bíblica em classe temos 3 textos. O primeiro está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 3. A segunda, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. E finalmente, terceiro, na segunda epístola de João, capítulo único, versículos de 1 a 3. Acompanhe a leitura, por favor, primeira aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora, 1 de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. E por fim, segunda epístola de João, capítulo único. O ancião à senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. O plano de aula nos apresenta 3 objetivos da lição. O primeiro, apresentar a instrução doutrinária de Paulo às igrejas no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo e acerca das últimas coisas. Segundo, expor a natureza das epístolas gerais a respeito da fé, santificação, combate aos falsos ensinos e esperança da vida eterna. 3. Ressaltar a atualidade das epístolas do Novo Testamento no tocante às doutrinas da justificação, santificação e glorificação do crente. Meus irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está logo aqui abaixo na descrição deste vídeo. E se você está assistindo este vídeo através da sua Smart TV, você não terá acesso a este link para download das notas de aula. Neste caso, por gentileza, envie-nos uma mensagem nesse WhatsApp que está aparecendo na tua tela agora, para que nós possamos incluir o seu contato na lista de transmissão do arquivo em PDF. Isto posto, vamos então ao comentário. Meus irmãos, continuando com a proposta do comentarista de apresentar os livros do Novo Testamento, nesta lição nós estudaremos as epístolas. Como nós temos 21 epístolas, é praticamente impossível nós cobrirmos todas elas de forma aprofundada. Então, exemplo do que foi feito nas aulas anteriores,
nós teremos apenas uma visão geral dessas epístolas, citando alguns pontos principais, e eu tentarei trazer para vocês um pouco mais de informação, para que os irmãos consigam construir uma aula com um pouco mais de informação para passar para os seus alunos. Em 1 hora e meia, queridos irmãos, é impraticável nós querermos trazer ensinos muito profundos a respeito dessas epístolas, tendo em vista que são muitas epístolas para serem tratadas num espaço de tempo muito curto, muito pequeno. Então, já neste início de aula, gostaria de deixar isso bastante claro para os irmãos. E ainda antes de nós iniciarmos na introdução, seria bastante importante nós notarmos um pequeno detalhe que nós encontramos já nesse início da lição, tanto no título quanto na verdade prática. O título e a verdade prática mencionam dois objetivos das epístolas: instruir e formar. Por instruir, podemos entender como sendo o processo de transmissão de conhecimento. Essa ideia nos dá a entender que, lendo as epístolas que encontramos no Novo Testamento, nós seremos capazes, ou elas serão capazes de nos transmitir conhecimento que poderão nos ajudar na jornada da salvação, que poderão nos ajudar a entendermos os requisitos para que nós possamos nos relacionar com o Deus Santo, com o Deus Poderoso, ou melhor, Todo-Poderoso. Já o termo formar aponta para algo mais profundo, pois envolve a utilização destes conhecimentos adquiridos através da instrução para nos transformar em pessoas habilitadas, aptas justamente para caminhar na jornada da salvação. Então percebam esses dois enfoques das epístolas. Instruir, ou seja, transmitir conhecimento, e formar. Nesse formar, nós queremos fazer uma ligação direta com a palavra transformar. Formar aqui pode-se entender como transformar. Esta instrução, este recebimento de conhecimento, quando ele é trabalhado, aleluia, através do Espírito Santo, ele tem poder de nos transformar. É o conhecimento que nos transforma através da ação do Espírito Santo. Esta formação, na realidade, eu tenho, como já mencionei para os irmãos anteriormente, eu tenho um pouco de preconceito com esta palavra formação, formar. Por quê? Porque nada na nossa vida é definitivo. Não é um título, por exemplo, um diploma de qualquer modalidade, que vai trazer para nós uma formação no sentido de nos completar. Todos os cursos fazem tão somente nos introduzir no tema, nos introduzir naquele assunto, e nunca nenhum tipo de curso vai cobrir todos os aspectos de uma matéria, de um tema, de forma que nós não necessitemos estudar mais. Então, muitas vezes a pessoa tem na sua cabeça, eu me formei em tal coisa, já tenho um diploma em tal modalidade, ou em tal faculdade, ou em tal pós-graduação. E isso muitas vezes leva a pessoa a se acomodar e dizer, não, eu já sou formado, eu já sou formada, eu já tenho um diploma. E isso, meus irmãos, é uma grande ilusão. Por quê? Porque nós não podemos parar de estudar. Nós não podemos parar de nos aprimorar. Então, toda a formação, no meu entendimento, tudo aquilo que forma, nada mais é do que dá, são temas, são cursos que nos dão base para que nós possamos continuar crescendo no conhecimento. E na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Nós estamos sendo formados dia após dia, cada vez mais parecidos, cada vez mais semelhantes à pessoa de Cristo. Nós nunca podemos nos acomodar naquela condição, não, eu já li a Bíblia 10 vezes, eu já li a Bíblia 15, 20, 30, 40, 50 vezes, então eu já sei a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não. A Bíblia é um tesouro inesgotável. Se nós lermos a Bíblia 400, 500 vezes, na 501 o Espírito Santo ainda tem situações, ainda tem verdades, ainda tem ensinamentos profundos a nos passar, pensamentos e ensinamentos que nós nunca tínhamos parado para pensar.
Então, queridos irmãos, nessa nossa jornada de instrução e formação, entre aspas, nós nunca encontraremos o fim, pois sempre haverá condição de melhorar. Cristo é o nosso alvo a ser atingido. Cristo é o nosso objetivo principal de vida, nos tornarmos como Ele. E eu já citei isso em lições anteriores. Paulo, sendo quem foi, ele mesmo disse que ainda não havia alcançado a posição, a estatura completa de Cristo. Só que o que ele fazia? Ele deixava as coisas que atrás ficavam e prosseguia para o alvo, se tornar como Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, voltando ao enfoque de instrução e formação das epístolas, tenhamos isso em mente. A palavra de Deus é apta para nos ensinar, para nos redarguir, para nos instruir em justiça e nos fazer crescer e nos fazer ser transformados através da ação do Espírito Santo, vivificando esta palavra. E esta jornada nunca terá fim nas nossas vidas. Sempre teremos o que melhorar, sempre teremos o que nos aperfeiçoar, porque sempre nós teremos algo a acrescentar nas nossas vidas para nos tornarmos dia após dia mais parecidos com Cristo Jesus. Sendo assim, meus irmãos, vamos então agora para a introdução. As epístolas correspondem a 21 dos 27 livros do Novo Testamento. As 13 escritas por Paulo são denominadas paulinas. As 8 epístolas restantes são de outros autores e designadas de gerais. Então aqui já nesse início de aula nós vemos que existem, pela teologia, duas grandes divisões das epístolas. As epístolas paulinas e as epístolas chamadas gerais, que são epístolas escritas por outros servos de Deus. Nesta lição, agrupamos as epístolas por temas e autoria e destacamos alguns de seus aspectos doutrinários. Conforme nós mencionamos, teremos que falar de 21 epístolas. Então, o comentarista aqui usou a estratégia de agrupá-las por temas e autoria, e vai nos dar apenas alguns, como ele diz aqui, alguns aspectos doutrinários. Então ele traz um destaque apenas para alguns aspectos doutrinários de cada uma destas 21 epístolas. A palavra-chave, então, para esta lição é justamente epístolas. Tópico 1. Como as epístolas paulinas nos instruem. Então aqui nós já começamos a ver, lembrando do que o comentarista mencionou no início, que as epístolas, elas instruem e elas formam. Ele quis fazer uma divisão, uma separação, uma categorização das epístolas, e ele está mencionando que as epístolas de Paulo, elas têm por objetivo instruir. Na realidade, meus irmãos, eu não concordo totalmente com o comentarista. Por quê? Porque a Bíblia fala que toda a palavra inspirada de Deus é apta para ensinar. Então, toda a Bíblia é apta para ensinar. O que acontece com as epístolas de Paulo, com as cartas de Paulo, é que elas têm uma profundidade teológica muito grande. A Paulo foram revelados os segredos, os mistérios do Evangelho de Cristo. E por isso, as suas cartas, as suas epístolas têm uma profundidade teológica muito grande. Deus, através do Espírito Santo, usou Paulo para estruturar doutrinariamente a igreja do Novo Testamento. E essa função de fazer, de traçar esses fundamentos, podem nos levar a pensar que as cartas de Paulo, elas primariamente, elas têm função de instruir. Realmente, elas têm. Porém, elas não perdem em nada a sua função de formar, como disse o comentarista. Paulo nos traz muitos exemplos, até da sua própria vida, no que diz respeito à aplicação das suas instruções, dos seus ensinamentos. Então, meus irmãos, no meu ponto de vista, nós não poderíamos fazer esta separação entre as cartas de Paulo instruem e as epístolas gerais elas formam. Não. Todas elas têm função de instruir e de formar, sendo que as epístolas de Paulo contêm uma profundidade doutrinária muito maior
do que as epístolas gerais. Subtópico 1, instruções salvíficas. Nesse grupo, enfatizamos os aspectos da doutrina da salvação. Aos Romanos, destaca-se que o justo viverá da fé. Cristo nos libertou do pecado mediante seu sacrifício remidor. Desta forma, pela fé em Cristo, somos declarados justos. Aqui, meus irmãos, o comentarista agrupou as epístolas de Paulo aos Romanos, aos Gálatas e a primeira e segunda aos Coríntios, como tendo o objetivo, de serem instruções para a salvação. Ele fez esse agrupamento para facilitar didaticamente o nosso entendimento destes temas. E aqui na carta de Paulo aos Romanos, ele dá ênfase a primeiro, destacando que nós encontramos na Epístola aos Romanos que Paulo afirma da salvação através da fé, ou o justo viverá da fé. Cristo trouxe-nos libertação através do seu sacrifício, o seu sacrifício vicário, o seu sacrifício substitutivo. E também cita alguma coisa a respeito da justificação. Segundo John MacArthur, a Epístola aos Romanos é justamente uma obra de ensino teológico, onde Paulo tinha por objetivo ensinar as grandes verdades do Evangelho de Deus. Os principais temas que nós encontramos na Epístola de Paulo aos Romanos são: primeiro, pecaminosidade do homem; segundo, justificação pela fé; terceiro, santificação; e quarto, justificação. São estes os grandes temas principais, gerais, que nós encontramos na Epístola aos Romanos. E no arquivo com as notas de aula, meus irmãos, eu trouxe para vocês, eu deixei lá no arquivo com as notas de aula, alguns versículos que tratam de cada um destes temas que eu estarei citando para cada uma das epístolas. Então aqui na nossa aula, se eu fosse ler todos os versículos, essa aula precisaria ter umas 3 horas de duração, então é inviável. Então eu só vou citar para cada livro os principais temas que nós encontramos neles, e se os irmãos desejarem, tiverem curiosidade de saber quais os versículos tratam de cada um destes temas, os irmãos olhem ali no nosso arquivo com as notas de aula que nós citamos ali todos os versículos que se referem a estes temas. E apenas como um complemento, meus irmãos, nós tiramos todas essas informações deste livro de John MacArthur. Opa, a luz está muito forte aqui, vamos ver se eu consigo focar. John MacArthur, deixa eu ler aqui para os irmãos. É Manual Bíblico de John MacArthur, livro por livro. Desculpem, aqui o livro é muito claro, não dá para... Eu vou colocar aqui na lateral a capa do livro, a foto da capa do livro, se algum dos irmãos se interessar. Tem bastante informações interessantes sobre todos os livros da Bíblia, e foi daqui que eu tirei as explicações, os versículos e estes temas principais que estarei citando durante esta lição. Aos Gálatas, Paulo assevera que ninguém é justificado pelas obras da lei e que somente a fé em Cristo nos liberta do jugo do pecado. Então, meus irmãos, a carta de Paulo, a epístola de Paulo aos Gálatas trata justamente disso, da salvação apenas pela fé em Cristo. Gálatas diz, pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, preparados para toda boa obra. Então nós vemos que realmente Gálatas afirma que a salvação é pela fé e não por obras. E aqui existe um ponto importante a ser mencionado, porque enquanto Paulo fala que salvação é pela fé, Tiago, irmão do Senhor, diz que a fé sem obras é morta. Isso muitas vezes já causou na cabeça de algumas pessoas algumas interrogações, sendo que Paulo fala que a salvação é pela fé e Tiago fala que fé sem obras é morta. Para alguns isto é uma contradição, porém não é uma contradição. Na realidade, nós somos salvos pela fé, porém as obras que nós praticamos, elas vêm justamente confirmar esta fé. Ou seja, não é apenas uma fé teórica. Nós somos salvos pela fé, mas nós somos preparados para toda boa obra. Isso significa o quê? Que se nós dissermos que temos fé
e não agirmos de acordo com essa fé pregada, com essa fé afirmada, nós não conseguiremos confirmar esta fé. Então as obras que nós praticamos, elas justamente vêm confirmar a fé que nós afirmamos ter. É por isso que Tiago diz que a fé sem obras é morta. Não adianta, aleluia, eu dizer que tenho fé em Deus. Não adianta eu dizer que sou salvo em Cristo, se as minhas atitudes não condizerem com a minha afirmação. Então, se eu digo que sou salvo, eu tenho que ter atitude de salvos. Se eu digo que sou servo de Cristo, aleluia, eu preciso realizar as obras de Cristo nesta terra. Se eu afirmo que eu sou um seguidor de Cristo, eu preciso realizar as mesmas coisas que Cristo realizava nesta vida. Não estou dizendo os mesmos milagres, mas eu tenho que mostrar para o mundo que Cristo está na minha vida através das minhas atitudes que imitam as atitudes de Cristo. Então Gálatas afirma que a nossa salvação é pela fé. Não é por obras. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço. Eu sou salvo pela minha fé em Cristo Jesus, porém, as obras que eu realizo, elas confirmam a minha fé no Filho de Deus. A própria Bíblia diz, assim falai e assim procedei. Ou seja, fale e faça aquilo que você está falando. E os dois temas principais que nós encontramos na Epístola de Paulo aos Gálatas são, primeiro, justificação pela fé e inutilidade da lei. Segundo, ação do Espírito Santo na vida do cristão. Em Gálatas tem aquele texto clássico, onde ele menciona a respeito do fruto do Espírito. Em 1 aos Coríntios, ressalta-se a mensagem do Cristo crucificado, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Meus irmãos, segundo John MacArthur, naquele livro que eu acabei de mencionar, embora a primeira carta de Paulo aos Coríntios tenha como principal objetivo a correção do comportamento dos coríntios e não da sua doutrina, mesmo assim, neste livro, nessa epístola, nós encontramos vários fundamentos, várias peças teológicas ou vários ensinamentos teológicos que justamente trabalham ali na formação da base da igreja, principalmente no que diz respeito à justiça e também ao pecado. Paulo trabalhou esses temas profundamente ali na sua primeira carta aos Coríntios. Os três grandes temas apontados por MacArthur para a primeira carta de Paulo aos Coríntios são, primeiro, combate aos pecados sexuais, segundo, dons espirituais, e terceiro, a ressurreição de Cristo. Em 2 aos Coríntios, frisa-se o ministério da reconciliação, em que Cristo levou os nossos pecados e nos reconciliou com Deus. Vejam aqui que o comentarista menciona esse objetivo, este tema bastante importante da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que trata da reconciliação, da oferta da reconciliação do homem com Deus através da obra realizada pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porém, MacArthur afirma que esta segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta assim com um tom bastante pessoal, porque Paulo escreve defendendo a sua autoridade apostólica quanto àqueles que colocavam em dúvida este seu ministério exercido ali na igreja de Corinto. Então encontramos nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios um tema assim, emaranhado ali, misturado entre outros temas, uma defesa de Paulo ao seu ministério apostólico. Meus irmãos, vocês vão acabar ouvindo durante esta aula alguns ruídos, como se fossem tiros, como estes, É que eu moro bem de frente a um batalhão da Polícia Militar e hoje eles estão fazendo testes de tiro. Então, estes ruídos de tiros, eles provavelmente nos acompanharão durante a lição. Por favor, relevem esses ruídos, porque não tem jeito. Eu preciso gravar o vídeo e não tem como esperar que os ruídos acabem. Então, pode ser que vocês ouçam esse tipo de ruído, esse tipo de efeitos especiais durante a lição, mas peço que vocês tenham paciência.
Voltando então, MacArthur cita que nós temos 5 grandes temas tratados nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro, reconciliação com Deus, expiação substitutiva de Cristo, garantia de salvação para os cristãos, natureza de Satanás e, por último, juízo de Deus. Lembrando que todos os versículos que citam cada um destes temas, os irmãos podem encontrar no nosso arquivo com as notas de aula. Subtópico 2, instruções a respeito de Cristo. Neste enfoque, o destaque são os aspectos da doutrina de Cristo. Neste grupo, que o comentarista separou, nós trataremos da carta de Paulo aos Efésios, Filipenses e Colossenses. Aos Efésios, o tema é Cristo como cabeça e a igreja como seu corpo. Neste sentido, a igreja foi eleita em Cristo e redimida em Cristo para a glória de Cristo. Vejam então que o comentarista faz uma ligação direta, não uma ligação direta, mas ele cita a questão dos temas principais dentro da epístola aos Efésios, colocando Cristo como o cabeça da igreja e a igreja como o seu corpo. A epístola aos Efésios é chamada de a coroa dos escritos de Paulo, ou seja, um dos livros que a teologia considera mais importantes, porque traz, por conta da sua importância doutrinária. Na primeira parte da sua carta, Paulo trata de importantes questões a respeito da redenção. E na segunda parte, ou na segunda metade, a carta aos Efésios traz-nos exemplos práticos para o dia a dia, instruções práticas para o dia a dia da igreja. Os 2 grandes temas tratados nessa lição são justamente aqueles que o comentarista mencionou. O primeiro deles, Jesus Cristo como o cabeça da igreja, e o segundo, a igreja como o seu corpo. Aos Filipenses, a mensagem enfatiza que o viver é Cristo, ele é o segredo da verdadeira alegria e o modelo de vida para o salvo. Esta carta de Paulo, meus irmãos, aos Filipenses nos apresentam um lado, uma das facetas de Cristo que muito me impressiona, que é justamente a sua humildade. E nós já temos falado várias e várias vezes que Cristo é o nosso alvo a ser atingido. Nós precisamos nos tornar como Cristo. E justamente essa carta de Paulo aos Filipenses nos dá uma dimensão profunda a respeito da humildade que Cristo teve enquanto encarnado. Segundo MacArthur, os 3 principais temas tratados nessa epístola são, primeiro, a humildade de Cristo, a submissão de Cristo e, finalmente, a provisão de Cristo para os cristãos. Queridos, quando paramos para estudar a Bíblia Sagrada, na verdade toda ela, e a Bíblia é tão rica que nos seus 66 livros, ela tem capacidade de nos transmitir ensinamentos maravilhosos. Nós nunca conseguiremos estudar toda a Bíblia Sagrada do jeito que ela merece ser estudada. Ela é uma fonte inesgotável e infindável de lições, de aprendizados, vamos dizer assim, de material para crescimento espiritual. Perde quem não lê a sua Bíblia, perde quem não medita nos seus escritos, perde quem não estuda a palavra de Deus. E a nossa bandeira, meus irmãos, para vocês é estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus se você quer ter uma vida rica, uma vida grandemente abençoada pelo Todo-Poderoso. Sem o conhecimento bíblico, ninguém consegue evoluir, ninguém consegue se santificar, ninguém consegue melhorar não vou dizer assim melhorar, mas ninguém consegue se aperfeiçoar através da ajuda do Espírito Santo, porque faltará material. Meus irmãos, o conhecimento da Bíblia é um material que o Espírito Santo usa para nos fazer crescer, para nos desenvolver na presença de Deus. Sem o material, sem a Bíblia Sagrada, sem a palavra de Deus, o Espírito Santo não tem material para nos construir, para nos ajudar a que nós nos santifiquemos, para nos ajudar a que nós sejamos edificados como edifício de Deus.
Então, a nossa bandeira, a nossa defesa, o nosso incentivo a cada um, para cada um de vocês é: estude a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus, encha o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus e a obedeça, para que o Espírito Santo possa usá-la para fazer com que você seja edificado, para fazer com que nós sejamos edificados e possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Aos Colossenses, Paulo sublinha que a nossa vida está escondida com Cristo. A igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo. Em suma, Cristo é a suficiência para todo cristão. Quando o comentarista menciona aqui que a igreja está unida em Cristo, morta e ressuscitada com Cristo, a Bíblia aponta que a morte do cristão, significa que ele não vive mais de acordo com as leis do mundo, de acordo com os desejos mundanos, de acordo com o pecado que reina neste mundo. Quando nós, como cristãos, aceitamos a Cristo, nós estamos morrendo para este mundo. E quando nós nos batizamos, nós estamos sepultando o velho homem e ressurgindo como uma nova criatura na presença de Deus, onde nós não teremos mais os objetivos do mundo como objetivo das nossas vidas, porque o objetivo das nossas vidas precisa ser servir e agradar ao Deus Todo-Poderoso. Então, por isso que o comentarista menciona aqui que aos Colossenses, Paulo enfatiza essa questão de estarmos mortos para o mundo, para podermos servir a Cristo de uma forma mais desimpedida. MacArthur cita 6 temas principais da carta de Paulo aos Colossenses, que são: primeiro, a divindade de Cristo; segundo, a reconciliação; terceiro, redenção; quarto, eleição; quinto, perdão; e sexto, a natureza da igreja como corpo de Cristo. Subtópico 3, instruções sobre as últimas coisas. Estes ensinos enfatizam os aspectos da vinda de Jesus. Aqui o comentarista faz um empacotamento, faz uma junção ou uma classificação, onde ele pega as 2 epístolas de Paulo aos Tessalonicenses e coloca no mesmo pacote, pois essas 2 epístolas são chamadas de epístolas escatológicas, porque elas tratam de temas que ocorrerão nos últimos dias. Em 1 aos Tessalonicenses, Paulo ensina que no retorno de Cristo, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, sendo necessário, para esperar o Senhor, conservar irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Aqui então nós vemos realmente temas relacionados ao arrebatamento, relacionados aos escritos escatológicos. MacArthur cita que nós temos pelo menos 5 grandes temas aqui em 1 aos Tessalonicenses. O primeiro, um tema apologético, no sentido de defender a fé cristã em meio às perseguições. Segundo, um tema eclesiástico, com a descrição de uma igreja saudável e em desenvolvimento. O terceiro, um tema pastoral, como exemplo das atividades e atitudes do pastoreio. Quarto, um tema escatológico, com um foco nos acontecimentos futuros, como a esperança da igreja. E por fim, 5, um tema missionário com ênfase na proclamação do Evangelho e no estabelecimento de igrejas. Ainda MacArthur cita 2 grandes temas tratados nessa primeira aos Tessalonicenses, que são santificação e a segunda vinda de Cristo. Em 2 aos Tessalonicenses, o apóstolo esclarece que, após o arrebatamento da igreja, o dia do Senhor se iniciará na manifestação do anticristo. Enquanto salvaguarda a volta de Cristo, deve orar para que o Evangelho tenha livre curso e vigiar para não viver desordenadamente. Então aqui nós temos na 2ª epístola de Paulo aos Tessalonicenses um alerta para nós a respeito de termos uma vida em vigilância, de termos uma vida aguardando realmente a volta do Senhor Jesus Cristo. Os grandes temas citados aqui em 2 aos Tessalonicenses são: primeiro, a disciplina da igreja; segundo, a recompensa e o castigo eternos. As 2 epístolas alertam a respeito da necessidade de preparar-se para a vinda do Senhor. Assim como todo escrito escatológico, meus irmãos, as 2 epístolas aos Tessalonicenses têm justamente como objetivo nos alertar
sobre a proximidade da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Subtópico 4, as instruções pastorais e pessoais. As epístolas particulares abrangem instruções de natureza prática. As epístolas tratadas neste subtópico são justamente as epístolas a Timóteo, a Tito e também a Filemon. Lembrando que as epístolas a Timóteo e a Tito, elas têm principalmente objetivos pastorais, além dos conselhos práticos que o comentarista mencionou. Nós precisamos afirmar que as epístolas a Timóteo e a epístola a Tito, ele tem um enfoque, principalmente um enfoque pastoral. Seria o pai, Paulo, ensinando os seus filhos na fé, os seus obreiros, os seus auxiliares, a realizarem a obra de Deus de acordo com a vontade do Pai. Dentre outros temas, em 1 Timóteo, Paulo orienta o combate às heresias por meio da sã doutrina. Em vista disso, o líder deve ser apto para ensinar. Conforme mencionei, a primeira a Timóteo é uma epístola pastoral, onde Paulo apresenta para Timóteo exortações a respeito da necessidade de se combater as heresias. Nós não veremos, segundo MacArthur, uma explanação muito profunda, doutrinária muito profunda na carta de Paulo a Timóteo, nas cartas de Paulo a Timóteo. Por quê? Porque Paulo confiava no conhecimento teológico e na firmeza teológica que Timóteo tinha. Então não era necessário ele se estender muito na questão do ensino teológico. Então, mais as cartas pastorais mais eram instruções de um pai, de um mentor espiritual aos seus discípulos, aos seus apóstolos, no que diz respeito aos seus discípulos, aos seus enviados, no sentido de eles se manterem firmes na defesa do Evangelho, na defesa da palavra de Deus, na defesa daquilo que Paulo havia passado para ele como doutrinas, como realmente o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Os principais temas tratados na primeira carta de Paulo a Timóteo são, primeiro, salvação; segundo, a queda; terceiro, a pessoa de Cristo; quarto, a eleição; e, por fim, quinto, a segunda vinda de Cristo. Os irmãos estão vendo que nós estamos passando muito rapidamente por cada um dos tópicos, justamente porque não temos tempo hábil de nos aprofundar ainda mais. Em 2 Timóteo, ratifica-se que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, a fim de produzir arrependimento nos que resistem. Na sua segunda carta a Timóteo, meus irmãos, Paulo estava próximo à morte, próximo ao seu martírio ali em Roma, e ele enfatizou a questão de deixar claro para Timóteo, o seu discípulo, que ele se mantivesse firme na fé, que ele se mantivesse firme na sua posição e, principalmente, que ele se mantivesse firme no que diz respeito a estar preparado para manejar bem a palavra da verdade, ou seja, um obreiro preparado no estudo, no conhecimento e na obediência à palavra de Deus. E segundo MacArthur, os 4 principais temas tratados por Paulo nessa epístola são: primeiro, a salvação mediante a graça soberana de Deus; segundo, a pessoa de Cristo; terceiro, perseverança; e, por fim, inspiração das Escrituras. Em Tito, o pastor deve contrapor os falsos ensinos e, para tanto, é exortado a falar o que convém à sã doutrina. Vejam aqui que Tito também a carta de Paulo a Tito também é uma epístola chamada pastoral, onde Paulo está passando instruções para Tito, que era um auxiliar seu, que era alguém que foi enviado por ele para resolver alguns problemas numa determinada igreja. Então nós encontramos aqui, nesta carta de Paulo a Tito, justamente instruções pastorais. E segundo MacArthur, temos 5 grandes temas tratados nessa epístola. Primeiro, eleição soberana dos cristãos por parte de Deus. Segundo, sua graça salvadora. Terceiro, a divindade de Cristo e a sua segunda vinda. Quarta, a expiação substitutiva de Cristo. E, por fim, a regeneração e a renovação dos cristãos pelo Espírito Santo. Em Filemon, a mensagem enfatiza o perdão. O transgressor arrependido deve ser recebido, mais do que servo, como irmão amado. A carta de Paulo a Filemon, meus irmãos, não é uma carta pastoral, no sentido de o pastor falando para os seus auxiliares, mas sim uma carta em tom pessoal.
Filemão era um amigo de Paulo, era alguém muito próspero ali da igreja em Colossos, que tinha um escravo que o roubou. Este escravo, roubando o Filemão e fugindo do seu senhor, por um motivo que a Bíblia não cita, acaba se encontrando com Paulo numa prisão lá em Roma. E Paulo, evangelizando este escravo de Filemão, chamado Onésimo, acabou ganhando-o para Cristo e Onésimo acabou servindo ali na prisão como sendo um auxiliar de Paulo. Só que Onésimo conseguiu ganhar a sua liberdade. E Paulo escreveu a carta ali a Filemão justamente para que Filemão aceitasse de volta o seu escravo Onésimo, perdoando-o por qualquer qualquer malefício que ele tenha feito para Filemão. Inclusive, Filemão diz para ele, né, tudo aquilo que ele te deve, coloca na minha conta, Paulo disse para Filemão em relação a Onésimo. Então, essa carta justamente é uma carta pessoal, como uma exortação de Paulo para Filemão para que perdoasse o seu escravo que havia lhe roubado e o recebesse, não apenas mais como um escravo, mas como um irmão em Cristo. Os dois temas principais, né, tratados nessa lição são perdão e igualdade. Chegamos ao tópico 2, como as epístolas gerais nos formam. Lembrando do que nós vimos no começo da lição, o comentarista meio que separou, né, algumas epístolas instruem e outras formam. Mas no nosso entendimento, as duas, tanto instruem como formam, apesar de que as de Paulo têm uma profundidade teológica muito maior do que as outras epístolas escritas pelos outros apóstolos e servos de Deus. Subtópico 1, as epístolas de Pedro. 1 Pedro aborda o sofrimento cristão. Ela ensina que as provações fortalecem a fé, que é preciso santificar-se, suportar os agravos e alegrar-se nas aflições. Assegura que o próprio Deus é quem aperfeiçoa, confirma, fortifica e estabelece o crente fiel. Meus irmãos, o contexto dessa primeira epístola de Pedro é um contexto de grande perseguição à Igreja de Cristo por todas as nações pelos quais elas estavam espalhadas. Os cristãos estavam espalhados. A perseguição começou ali em Roma, depois que Nero, colocando fogo em Roma, colocou a culpa daquele incêndio nos cristãos. A partir daí, levantou-se uma grande perseguição contra os cristãos no mundo inteiro, e sob este contexto foi que Pedro escreveu a sua primeira epístola. E justamente o grande tema tratado nesta primeira carta de Pedro foi justamente o fortalecimento dos cristãos mesmo em meio às perseguições. O Espírito Santo usou Pedro para trazer encorajamento à igreja, mesmo diante daquelas grandes dificuldades que eles estavam sofrendo, que eles estavam vivenciando. Lembrando aqui uma das promessas que o Senhor Jesus Cristo fez, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Então, mesmo que a igreja seja perseguida, ela continuará sendo vitoriosa, porque Cristo é o dono da igreja e Cristo é o que peleja as lutas e as guerras contra aqueles que se levantam contra a sua noiva. Em 2 de Pedro, a mensagem faz alerta aos ensinos dos falsos mestres, tais como negar a divindade à segunda vinda de Cristo. Pedro contesta tais heresias, ratifica que Jesus é o Filho de Deus e anima a igreja a manter-se imaculada até a volta do Senhor. Segundo John MacArthur, meus irmãos, o principal objetivo da segunda epístola de Pedro é justamente desmascarar os falsos mestres que estavam infiltrados dentro das igrejas ali na área da Ásia Menor. Ou seja, falsos mestres que surgiram dentro das próprias igrejas, das próprias congregações. E hoje não é diferente. Muitos falsos mestres estão se levantando dentro da igreja de Cristo, querendo enganar os cristãos, querendo trazer os cristãos para junto de si, das suas heresias. Mas graças a Deus, ainda temos pessoas que defendem a sã doutrina, que defendem o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Os temas principais defendidos ali na segunda epístola de Pedro são
Primeiro, falsos mestres, esse é um grande tema, primeiro grande tema. Segundo, escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. Terceiro, o caráter cristão. E por último, quarto, a segunda vinda de Cristo. Subtópico 2, as epístolas de João. 1 de João adverte que sobre o falso ensino que negava a encarnação de Jesus e as demais heresias gnósticas. Explica que o salvo deve viver em comunhão com os irmãos, afastar-se da prática do pecado, amar uns aos outros e vencer o mundo por meio da fé. Vejam então quantos temas a primeira epístola de João trata. E conforme o comentarista mencionou, um dos maiores enfoques de 1 João era combater as heresias pregadas pelos gnósticos, aquele povo que defendia, né, que o corpo para nada prestava, que apenas a parte espiritual era importante e que tudo girava em volta da gnose, né, do conhecimento. E essa doutrina foi duramente combatida pelos primeiros apóstolos, pelos apóstolos de Cristo ali no começo, né, no primeiro século da igreja. E dentro desse esforço de João para combater ali as heresias, nós encontramos dois grandes temas na sua primeira carta, segundo uma carta. O primeiro deles é os fundamentos da fé. Tem vários versículos que falam, né, a respeito, que trazem a fundamentação da fé. São 4, 5 passagens que trazem a fundamentação da fé para a igreja. E o segundo grande tema é os ensinos demoníacos, ou seja, as doutrinas de demônios. Se na época de João já tinha doutrinas de demônios, imaginem hoje, meus irmãos, como é que estão as coisas. É só os irmãos darem uma volta por aí, os irmãos verão como as coisas estão difíceis. E esse é um dos motivos que eu defendo. Precisamos conhecer a doutrina, precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos realmente encher o nosso coração e a nossa mente com a palavra de Deus para que nós não sejamos enganados por estes ventos de doutrinas. Em 2 de João, as heresias do docetismo e gnosticismo são novamente refutadas. A igreja é exortada a perseverar na doutrina de Cristo e a usar de sabedoria ao receber as pessoas em casa. A segunda de João é uma epístola muito pequenininha, com um capítulo só, mas de grande importância para nós, como o comentarista mencionou. Novamente, é uma epístola direcionada a combater também as heresias. Os principais temas, né, que nós encontramos nela, segundo uma carta, são dois. Primeiro, comunhão cristã e segundo, os fundamentos da fé. Em 3 de João, destaca-se a fidelidade de Gaio e Demétrio e a reprovação do mau testemunho de Diótrefes. Por fim, João adverte ao cristão: não sigas o mal, mas o bem. O principal tema tratado nessa 3 de João, meus irmãos, é justamente a hospitalidade. Havia um problema nesta igreja, que foi destinatário da carta de João, onde tinha lá um líder, né, chamado Diótrefes, que ele não queria receber nem a João, nem aqueles que João enviava ali para a igreja. Com isso, nós vemos então, meus irmãos, que aqueles que se consideram donos da igreja já existiam lá do passado, lá do tempo do apóstolo João. E para nós hoje isso não é novidade. Encontramos aí em muitas igrejas que tem algumas famílias que se acham donas da igreja, né? Que ditam regras, que ditam como é que a igreja tem que funcionar, e muitas vezes o dirigente tem que estar ali, né, agradando esta família, porque é uma família muito antiga da igreja. Meus irmãos, onde existe esse tipo de situação, a igreja sofre grandemente, porque a igreja não pode ser dirigida por uma família. A igreja tem que ser dirigida pelo anjo da igreja, através da inspiração do Espírito Santo. Não pode ser dirigido, o obreiro não pode ser dirigido por uma família ou por outra, ou por algumas famílias da igreja, não. O obreiro precisa ser dirigido pelo Espírito Santo. E quando há uma congregação que tem ali os seus donos, né, suas famílias que se consideram donas da igreja, é muito complicado para o dirigente, é muito difícil, são muitas lutas que o dirigente enfrenta para conseguir fazer realmente a vontade de Deus. E não precisaria ser assim, não é mesmo? Subtópico 3, as outras gerais. Aos hebreus, a ênfase repousa na supremacia de Cristo. Ele é o sumo sacerdote que, por seu próprio sangue, executou uma eterna redenção.
Desse modo, o crente é estimulado a olhar para Cristo, o autor e consumador da fé. Meus irmãos, a epístola aos Hebreus é de uma riqueza muito grande, pois ela faz um paralelo entre o ministério ali que encontramos em Levítico com o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Daí nós vemos a importância e a profundidade, ou principalmente a importância que há em nós estudarmos, inclusive, a lei, os rituais ali do Antigo Testamento. Por quê? Porque eles apontam diretamente para o ministério que o Senhor Jesus Cristo exerceu nesta terra. Então vejam como é importante a Bíblia, nós estudarmos a Bíblia por completo. E nesse sentido nós temos dois grandes temas tratados ali na Epístola aos Hebreus. O primeiro deles, a nova aliança, e o segundo deles, Cristo como o sumo sacerdote. Ou seja, um paralelo direto entre o sacerdócio ali do Levítico e o sacerdócio executado por Cristo Jesus durante o seu ministério enquanto encarnado. Em Tiago, o autor esclarece que a fé sem obras é morta, como já citamos. Acentua que a fé deve ser mostrada em ações. Por isso, o texto adverte o cristão a ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Nós já tratamos deste caso quando falamos lá aos Gálatas, quando fala ali, né, que pela fé, pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, enfim, tudo aquilo lá. Então, Gálatas completa Tiago, Tiago completa Gálatas. A salvação é pela fé, porém nós precisamos ter as obras para confirmar esta fé que nós dizemos ter. Então nós temos que ter as duas coisas. Nossa salvação pela fé, porém as obras que comprovem esta fé que nós afirmamos ter. Os principais temas que nós encontramos são justamente obras e conduta piedosa, ou seja, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Em Judas, o salvo é exortado a batalhar pela fé. Isso por causa dos hereges infiltrados na igreja. Assim, o crente é instruído a orar e a perseverar, preservar a esperança da vida eterna. Meus irmãos, Judas, que era meio-irmão de Jesus, ele escreveu a última dessas chamadas epístolas gerais. E Judas foi levantado pelo Espírito Santo justamente para escrever esta epístola com o objetivo de combater as heresias. Então nós vemos que Pedro escreveu contra as heresias, João escreveu contra as heresias e também Judas escreveu contra as heresias. Por quê? Porque no começo da igreja, ali no primeiro século, se levantaram muitos movimentos hereges, inclusive dentro da própria igreja, defendendo heresias terríveis, né, como o gnosticismo e outras coisas mais. O primeiro grande inimigo da igreja foi o judaísmo, ali no começo ali no primeiro século. E depois do judaísmo, ou juntamente com o judaísmo, depois se levantou também o gnosticismo. Dois grandes inimigos do evangelho de Cristo que atrapalharam muito, levando os apóstolos e os pais da igreja ali a se levantarem para combaterem essas heresias e estes problemas que queriam atrapalhar o avanço do evangelho, do puro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós vemos aqui que Judas foi o último, pelo menos o último livro, né, a última epístola, chamada das Epístolas Gerais, que o Espírito Santo levantou para a defesa do verdadeiro evangelho de Cristo. Chegamos agora ao tópico 3. As epístolas continuam a falar. Subtópico 1. A doutrina da justificação. A doutrina da justificação ensina que o pecador é justificado, absolvido da punição do pecado, unicamente pela fé na graça divina. Aqui então, meus irmãos, neste tópico 3, nós chegamos a uma parte mais prática para nós, igreja do Novo Testamento. E aqui nesse subtópico 1, o comentarista fala a respeito, né, da justificação, que nada mais é do que o ato de justificar ou de tornar justo alguma pessoa. O que é justificar? O que é tornar justo? Segundo o pastor Eliezer Lira, que todos os processos diante de Deus que nos eram contrários foram cumpridos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, todas as dívidas espirituais que havia contra nós no reino espiritual foram pagas, né, por Cristo na cruz do Calvário.
Isso nos tornou, então, diante de Deus, justos ou justificados de todos os pecados, ou seja, nós tivemos a nossa dívida quitada. Vamos ler o que diz ali, Romanos capítulo 3, versículos 21 e 22, na Nova Versão Transformadora. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Então vejam, aqueles que creem em Cristo, ou seja, aqueles que se converteram verdadeiramente a Cristo, se arrependeram dos seus pecados e entregaram a sua vida a Jesus, estas pessoas são, diante de Deus, tornadas justas, têm as suas dívidas pagas diante de Deus, e diante de Deus, através de Cristo Jesus, Deus olha para estas pessoas como sendo justas, como sendo justificadas diante dele, através do sacrifício de Cristo. Isto significa dizer que as obras humanas não podem salvar. Meus irmãos, isso é uma base, vamos dizer assim, é um fundamento do Evangelho, justamente no que diz respeito aos esforços humanos. Se algum tipo de esforço humano, se algum tipo de obra que pudéssemos realizar para Deus fosse suficiente para nos salvar, não haveria necessidade de Cristo vir a esta terra, sofrer e ser crucificado e se oferecer em sacrifício em nosso lugar. Isso significa então que não existe nada que o homem possa fazer que consiga trazer para a sua vida a salvação. Nem os sacrifícios do Antigo Testamento eram suficientes para trazerem salvação para o homem. Os sacrifícios que os israelitas faziam lá simplesmente cobriam os pecados e não tiravam os pecados. O único que tira o pecado do mundo é Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. Então não há nada que o homem venha a fazer que lhe traga salvação, a não ser através do sacrifício de Cristo. Que isso fique muito claro para os irmãos. Não há o que o homem possa fazer com o qual ele seja salvo, a não ser que aceite a Cristo como seu Salvador. Isso é fundamento do Evangelho. Somente através de Cristo é que nós podemos ser salvos. Nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. No Novo Testamento, pela graça de Deus mediante a fé, e na justificação pela fé no sacrifício de Cristo. Essa é uma doutrina fundamental da fé cristã. Aqui, meus irmãos, na realidade, eu entendo que nem precisaria haver esse tipo de afirmação na declaração de fé. Por quê? Porque se não houvesse condição de um homem caído ser restaurado à presença de Deus, nem faria sentido Deus ter provido o Evangelho. Deus ter provido uma oportunidade de salvação para o homem. Então significa, pensem comigo, se Deus proveu um meio do homem ser salvo, do homem ser reconciliado com ele, isso significa que é possível um homem ser restaurado. Isso significa que é possível o homem voltar a se relacionar com Deus. E aqui o comentarista está mencionando que na nossa declaração de fé, que a nossa declaração de fé professa crer na restauração do homem por meio do arrependimento e da fé. Justamente, se não houvesse essa possibilidade, não precisaria do Evangelho. Por quê? Por que Deus lançaria um Evangelho, uma oportunidade, se não houvesse condição das pessoas se arrependerem? Claro que há. A própria presença, a própria existência do Evangelho confirma isso. Deus, através de Cristo, dando oportunidade a toda a humanidade para se reconciliar com Ele. Então, meus irmãos, só a oferta, só a presença do Evangelho já nos é uma garantia absoluta de que há possibilidade de haver restauração, reconstrução, reconciliação do homem juntamente com o seu Deus. E nós somos um exemplo disso. Nós éramos caídos. Principalmente, eu era do mundo até 22 anos. E Cristo me aceitou e me transformou. Se não houvesse condição de alguém ser transformado, eu não poderia estar aqui. Então nós somos exemplos vivos, meus irmãos, de que é possível alguém ser restaurado, de alguém ser, vamos dizer assim, transformado na presença de Deus. Você e eu somos exemplos vivos de que isso é possível.
Subtópico 2, a doutrina da santificação. Então nós vimos primeiro justificação, segundo passo, santificação. A doutrina da santificação implica uma vida separada do pecado. Aqui, meus irmãos, dentro do processo de santificação, dentro do tema santificação, nós precisamos entender que temos pelo menos 3 tipos de santificação, segundo o pastor Antônio Gilberto. O primeiro tipo de santificação é a santificação posicional. O que é uma santificação posicional? É aquela santificação que nós recebemos no momento em que aceitamos a Cristo. Quando aceitamos a Cristo e somos justificados diante de Deus, como nós vimos no subtópico 1, a partir daquele momento nós somos chamados santos. Recebemos de Deus o título de santos. Até Paulo diz, aos chamados santos, em algumas das suas epístolas. Por quê? Os chamados santos são aqueles que receberam a santificação posicional. No momento em que aceita Cristo, aquela pessoa é perdoada dos seus pecados e Deus dá aquela vida, classifica aquela pessoa como santa. Por quê? Porque ela recebeu uma santificação posicional. Ela teve todos os seus pecados perdoados e naquele momento ela é santa diante do Senhor. Então esse é o primeiro tipo de santificação, santificação posicional. Aí alguém pode perguntar, mas então, se eu recebi a santificação posicional, eu já estou santo, já estou santificado, não preciso fazer mais nada. Não. A primeira etapa é a santificação posicional que nós recebemos a partir do momento que aceitamos a Cristo. Porém, existe o segundo tipo de santificação, que é a santificação progressiva, que é aquela que nós precisamos ir desenvolvendo dia após dia nas nossas vidas. Essa então é chamada a santificação progressiva. Por quê? Porque ela tem 2 enfoques. Ela tem o lado de Deus e ela tem o nosso lado. Ou seja, Deus precisa trabalhar na santificação progressiva e nós também temos uma responsabilidade nessa chamada santificação progressiva, porque nós temos que fazer a nossa parte. Se é um trabalho, então, compartilhado, nós temos certeza que a parte de Deus ele faz. Resta-nos a nós fazer a nossa parte nessa questão da santificação progressiva. E Paulo cita-nos um versículo bastante instrutivo nessa questão. Vamos ler o que ele descreve ali na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Vamos ler na Nova Versão Transformadora. Amados, visto que temos tais promessas, ou essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo ou o espírito, tornando-nos cada vez mais santos porque tememos a Deus. Vejam aqui que Paulo atribui essa responsabilidade de santificação a cada um de nós. Essa exortação de Paulo, ela aponta para a santificação progressiva, uma santificação que depende do nosso esforço. Por mais que nós tenhamos sido classificados como justos lá na santificação posicional, nós, como a Bíblia diz que todos pecam, nós pecamos todos os dias. A Bíblia fala claramente que não há homem que não peque. Nós pecamos todos os dias. E a nossa luta precisa ser nós nós, com a ajuda do Espírito Santo, ir vencendo todos os dias todos os tipos de pecados que nós cometíamos. Esta é a chamada santificação progressiva. Ou seja, nós temos que olhar para Cristo e ver o que Cristo faz e o que Cristo não faria. E nos esforçarmos todos os dias com a ajuda do Espírito Santo para não cometer nenhum tipo de pecado. Essa, então, é a chamada santificação progressiva, que é aquela que nós, com a ajuda do Espírito Santo, nos esforçamos todos os dias para viver uma vida que agrade a Deus. Todos os dias, escolhendo, ao invés de agradar a nossa carne, o nosso desejo carnal, nós decidirmos agradar ao Deus Todo-Poderoso. Isso é santificação progressiva. E a terceira santificação, segundo o pastor Antônio Gilberto, é a chamada santificação futura, que é aquela que nós receberemos a partir do momento em que recebermos um novo corpo, um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Na realidade, essa santificação futura, ela se mistura, como nós veremos mais para frente, ainda nesta lição, nesse tópico,
nós veremos que ela se mistura com o que o comentarista chama de glorificação. O pastor Antônio Gilberto chama de santificação futura, porque quando nós recebermos um corpo semelhante ao de Cristo, aí, meus irmãos, nós estaremos completamente, abre aspas, iguais a Ele. Pois, segundo a Bíblia nos informa, nós receberemos um corpo semelhante ao que Ele tem hoje. Vamos ler o que diz João na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 2, também na Nova Versão Transformadora. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Então veja aqui que João dizendo que nós seremos semelhantes a Cristo. Receberemos um corpo glorificado. E é a essa situação, e a essa condição que o pastor Antônio Gilberto chamava de santificação futura. Então temos 3 fases de santificação, pelo menos 3. Santificação posicional, quando aceitamos a Cristo. Santificação progressiva, que é isso que nós temos que desenvolver e lutar todos os dias. E por fim, a santificação futura, que é justamente quando recebemos um corpo glorificado semelhante ao de Cristo. Nossa declaração de fé ensina que, já salvo e justificado, o novo crente entra de imediato no processo de santificação. Porém, essa transformação vai sendo aperfeiçoada durante a jornada do cristão, conforme nós citamos, a santificação progressiva. Todos os dias nós precisamos nos esforçar para pecar menos do que o dia anterior. Todos os dias nós temos que nos esforçar através da ajuda do Espírito Santo para nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus. Deste modo, o crente precisa ser santificado pelo Espírito, purificar-se tanto na carne como no Espírito, pois sem a santificação ninguém verá o Senhor. Aqui, meus irmãos, principalmente esse texto aqui de Hebreus 12, 14, né? Sem a santificação ninguém verá o Senhor, precisa ser um lema de vida. Todo aquele que despreza o processo de santificação acaba se afastando de Cristo, acaba se afastando da vida espiritual. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado que nós cometemos, nos afasta de Deus. E o que é a santificação se não afastar-se do pecado? Todas as vezes que nos afastamos do pecado, nos aproximamos de Deus. Todas as vezes que nos aproximamos do pecado, cometemos pecado, principalmente os pecados que nós gostamos, vamos dizer assim, nós estamos nos afastando de Deus. Por isso que, ali aos Hebreus diz, né, que sem a santificação, ninguém vai conseguir ser salvo. Por quê? Porque o pecado afasta. Isaías diz que o pecado faz separação, divisão entre nós e Deus, para que Deus não nos ouça. Então, queridos, quem despreza o processo de santificação, quem, vamos dizer assim, considera-o de pouca importância, dificilmente será salvo, porque a própria Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor, ou seja, ninguém será salvo, se não estiver empenhado no processo de santificação. Subtópico 3, a doutrina da glorificação. A doutrina da glorificação é a última etapa da nossa salvação. Nesse processo, o pecador é salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito e prossegue até a medida da estatura de Cristo. Quer dizer que, ao final do processo da salvação, a glória perdida no Éden pelo primeiro Adão será restaurada. Trata-se de uma promessa da futura transformação de nosso corpo mortal em corpo glorioso, que se dará por ocasião da vinda do Senhor. Então percebam aqui que o comentarista defende alguns pontos. O comentarista defende um processo, quando ele cita aqui, né? Primeira coisa, salvo pela graça, justificado pela fé, santificado pelo Espírito, e prossegue até a estatura completa de Cristo, a medida da estatura de Cristo. Ou seja, segue crescendo em santidade, segue crescendo, se parecendo cada vez mais com Cristo. E depois, no final, através do arrebatamento da igreja, quando nós recebermos o corpo semelhante ao de Cristo, é a última fase que o comentarista chama aqui de glorificação. Nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo e nos tornaremos, conforme nós lemos lá em João, semelhantes a Ele. Essa é a última fase, a última etapa da vida
do cristão. Conforme eu mencionei, o pastor Antônio Gilberto cita, a santificação futura e se mistura com essa questão da glorificação. Quando nós recebemos um corpo semelhante ao de Cristo, nós receberemos então, nós seremos totalmente santos, no que diz respeito a totalmente semelhantes ao que Cristo é, porque receberemos um corpo semelhante ao que ele tem hoje. Leiamos o que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, versículos 20 e 21, na Nova Versão Transformadora. Nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Senhor, a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tomará o nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Então vejam que Paulo afirma claramente que nós receberemos um corpo semelhante ao de Cristo, que corresponde justamente ao que o comentarista mencionou da fase da glorificação. Seremos completamente semelhantes a Cristo, porque receberemos um corpo semelhante ao que ele tem hoje. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, estamos chegando então ao final desta penúltima lição desse trimestre e vamos para a conclusão. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus, a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Glórias a Deus. Muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio, por tudo aquilo que cada um dos irmãos tem feito por nosso humilde trabalho. Se Deus assim nos permitir, na semana que vem estaremos de volta para o comentário da última lição desse trimestre, a lição de número 13. Graça e paz, que Deus os abençoe.